Hello, maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você veio ao canal certo. Então já se inscreve aqui no botãozinho vermelho de se inscrever-se, porque toda semana tem vídeo novo, tem caso novo. Então para que você não perca os próximos vídeos, já se inscreve agora. Também deixa o curtir agora no começo do vídeo, porque já me ajuda muito aqui na divulgação do canal. E também, se você quiser, comenta aqui embaixo algum caso que você ainda não viu aqui no canal e que você gostaria que eu contasse, porque eu vou estar selecionando alguns casos para serem tema dos próximos vídeos. Se você também quiser me acompanhar nas minhas outras redes sociais, me segue aqui. Eu sempre estou postando outros conteúdos por lá, a gente consegue ter um contato muito mais direto. Então, se você quiser me acompanhar lá, já me segue por aqui também, tá? Recados dados, então vamos para o caso de hoje. Geralmente eu começo aqui os casos falando um pouco sobre as vítimas de cada crime, mas esse caso aqui eu vou falar sobre os assassinos, para que vocês entendam um pouco com quem são eles e qual foi a trajetória deles até chegar, de fato, no massacre de Columbine. Eric David Harris tinha 18 anos e nasceu em 9 de abril de 1981 em Wichita, Kansas, nos Estados Unidos. A família de Eric se mudava frequentemente porque o pai dele, Wayne Harris, ele era piloto de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos, enquanto a mãe dele, Catherine Ann Pulley, ela era apenas dona de casa. A família se mudou de Plattsburgh, Nova York, para Littleton, no Colorado, em julho de 1993, quando o pai de Eric se aposentou do serviço militar. Foi também nessa época que o Eric conheceu o Dylan Klebold, que é outro personagem aqui dessa história que a gente vai falar um pouquinho depois. Em 1996, a família do Eric comprou uma casa que ficava ao sul da Columbine High School, e eles permaneceram morando nessa casa até a época em que aconteceu esse caso. Já o Dylan Klebold, ele tinha 17 anos e nasceu em 11 de setembro de 1981 em Lakewood, Colorado, nos Estados Unidos. Ele era filho de Thomas Klebold e Susan Klebold. Os seus pais, eles eram pacifistas e frequentavam a igreja luterana com os seus filhos. Eric e Dylan cursavam o último ano do ensino médio e costumavam participar de produções de teatro na escola. Eles realizavam principalmente as produções de vídeos e eram muito envolvidos na área da computação na escola. De acordo com os relatos de alguns conhecidos, Eric e Dylan, eles não eram alunos tão populares, e vez ou outra eles eram alvos de bullying pelos colegas da escola. Apesar dos relatos de bullying, os alunos também relataram que eles não eram solitários ou rejeitados pelos demais. Então eles tinham algumas brincadeiras, que eles sofriam, bullying, mas no geral eles conseguiam se relacionar com alguns outros colegas. O Eric e o Dylan, eles costumavam passar boa parte do dia jogando jogos online. Eles eram muito amigos, então eles passavam muito tempo juntos, conversando, trocando ideias e jogando. E naquela época, o Eric, ele mantinha um site onde ele relatava abertamente o ódio que ele tinha pelas pessoas do seu bairro e pelo mundo de forma geral. Em certo momento, a dupla começou a fazer alguns testes com bombas caseiras e eles começavam a construir, fazer esses projetos, e tudo que eles construíam, eles também publicavam nesse mesmo site. Eles publicavam como era feito e publicavam o resultado das suas explosões. O Eric e o Dylan, eles tiveram os seus primeiros problemas com a lei em 1998, e eles foram acusados por arrombar uma van que estava estacionada e roubarem os computadores que estavam dentro dessa van. E eles foram acusados então por trapaça, arrombamento, invasão e roubo. Os dois meninos, eles eram muito bons de lábia, então eles acabaram deixando uma boa impressão para os policiais que atenderam a essa acusação deles, e os policiais se ofereceram a pagar os seus registros criminais, até porque eles eram jovens na época, então eles teriam seus registros criminais apagados se eles concordassem em participar de um programa de reeducação para começarem um serviço comunitário. Então, eles também receberiam tratamento psiquiátrico e deveriam obedecer à lei. E nesse processo, eles se comportaram tão bem que o policial de liberdade condicional deles acabou liberando eles desse programa apenas alguns meses antes da data de vencimento dessa pena. Durante todo esse processo, os policiais relataram que o Eric, ele tinha uma boa comunicação e ele foi retratado como sendo um menino brilhante que provavelmente teria muito sucesso na vida. Já o Dylan, ele foi relatado como sendo um menino muito inteligente,
mas que precisava entender que o trabalho duro fazia parte da vida e que ele tinha que batalhar duro para chegar em algum lugar. Em 30 de abril de 1998, o Eric entregou então a primeira versão de uma carta de desculpas que ele escreveu para o dono da van, a qual ele finalizou no mês seguinte. Nessa carta, o Eric lamentou suas ações. Entretanto, em um dos textos do seu diário, escrito em 12 de abril de 1998, ele escreveu: "Os Estados Unidos não era para ser uma terra de liberdade? Mas porque se eu sou livre, eu não posso privar algum maldito de merda das suas posses se ele as deixa no banco da frente da porra de uma van em plena vista no meio de uma fodida noite de sexta-feira. Seleção natural. Filhos da puta devem levar tiros." Como os meninos eram muito envolvidos nessa questão de produção de vídeo, em dezembro de 1998 eles criaram um vídeo para a turma de produção literária, onde eles fizeram um vídeo xingando, falando palavrões e onde eles simulavam que estavam matando a tiros alguns colegas no corredor da escola, como se fossem assassinos de aluguel. Então os meninos eles eram muito acostumados a criar conteúdos violentos, tanto para o blog quanto criar coisas violentas mesmo, como bombas. Eles sempre ficavam tentando criar coquetéis Molotov e postavam isso na internet. Eles jogavam bastante jogos agressivos e eles sempre que iam fazer alguma produção tinha esse toque de agressividade nas produções que eles faziam. Mas isso era bem comum dos meninos, então ninguém achava estranho, apenas aceitava. Nesse momento agora eu quero falar um pouquinho sobre o dia do atentado, né? Então o Dylan e o Eric, eles tinham essa parceria, eles tinham essa amizade e eles decidiram que iam praticar um atentado na Columbine High School. E eu quero contar um pouquinho como é que foi esse dia de forma bem detalhada para que vocês entendam como tudo aconteceu. Na manhã de terça-feira do dia 20 de abril de 1999, o Eric e o Dylan eles colocaram uma bomba em um campo lá no sul da Columbine High School, que ficava bem próximo a um posto do Corpo de Bombeiros. Essa bomba estava programada para explodir às 11h14 da manhã e a intenção dela foi que ela tomasse toda a atenção das autoridades, né, dos policiais, do Corpo de Bombeiros, para que toda a atenção fosse focada lá nesse campo, nessa bomba, e que ninguém prestasse muita atenção na escola, né, na Columbine High School. Porém, acabou que essa bomba ela não explodiu, ela só gerou um pequeno incêndio que foi rapidamente controlado. E aí os meninos perceberam que essa ideia de gerar uma distração não ia funcionar muito bem. O Eric e o Dylan eles tinham chegado separadamente às 11h10 da manhã e o Eric estacionou no estacionamento dos Juniors, que ficava ao sul da escola, na entrada sul, e o Dylan estacionou o carro dele no estacionamento dos Seniors, que ficava na entrada oeste da escola. Então, como eles perceberam que aquela bomba inicial que eles colocaram não deu muito certo, eles decidiram então cada um colocar uma bomba dentro do seu próprio carro, porque aí quando tudo começasse, né, que eles tinham planejado, o atentado deles começassem, as pessoas que tivessem, os populares que tivessem ao redor da escola, eles sofreriam, porque em certo momento, né, que eles acabaram colocando para detonar ao meio-dia, essas bombas explodissem e atingir os policiais, a emergência, os repórteres, os familiares que estivessem lá, então o desastre ia ser muito maior. Então eles já de imediato planejaram, né, que ao colocar essas bombas do lado de fora, as pessoas que tivessem, corressem para fora, ou as pessoas que tivessem lá acompanhando tudo que eles iriam fazer, elas também sofreriam de alguma maneira. Então, depois de eles estacionarem e ativarem as bombas dentro dos seus carros, o Dylan foi encontrar o Eric, no carro do Eric, porque eles iam começar a ação de lá, né? Então eles iam começar um atentado juntos. E nesse momento eles pensaram em colocar bombas na lanchonete, porque logo mais sairia o intervalo e provavelmente muitos alunos seriam reunidos lá dentro da lanchonete e o estrago ia ser bem grande. Então cada um colocou uma bomba dentro de uma mochila e eles entraram na escola sem fazer suspeita, sem levantar suspeita, de forma bem natural, e deixaram as mochilas em algumas mesas dentro da lanchonete e saíram. Então a ideia deles era que, quando essas bombas na lanchonete explodissem, as pessoas que saíssem, né, os alunos, os professores que corressem para o lado de fora da escola, que tivessem machucados ou que conseguissem fugir, eles já estariam lá fora prontos para atirar nessas pessoas. Então eles tiveram essa estratégia de colocar a bomba para já machucar algumas pessoas, inclusive assassinar algumas pessoas, mas a ideia era que as pessoas que fossem correndo para o lado de fora, ele já estaria na mira deles, né, para que eles pudessem atirar.
Então, nesse primeiro momento do atentado, a lanchonete era o alvo principal, porque eles sabiam que reunia muitos alunos, né? Então, eles acabaram programando essa bomba para as 11h17, que eram alguns minutos antes dos alunos entrarem lá, e eles saíram e ficaram lá esperando lá de fora para que tudo acontecesse. Quando o Eric e o Dylan voltam para os seus veículos, né? Cada um voltou para onde tinha estacionado, o Eric acaba encontrando um colega dele, o Brooks Brown. Era um amigo dele que ele tinha tido um desentendimento algum tempo atrás, mas eles já tinham se resolvido. E o Brooks, ele ficou bem surpreso de ver o Eric, porque o Eric era bem inteligente, sempre tirava boas notas, e naquele dia tinha tido uma prova muito importante que o Eric não tinha comparecido. Então o Brooks foi falar com ele, perguntar por que ele não tinha aparecido, a prova era muito importante, muito provavelmente ele não ia conseguir retomar essa nota. E aí o Eric simplesmente falou que aquilo não importava mais e que era pro Brooks ir embora porque ele gostava muito do Brook e era para ele ir embora porque ele não devia ficar ali naquele momento. O Brooks achou bem estranho o comportamento do Eric, mas acabou acatando. Ele ficou um pouco assustado, não entendeu muito bem a solicitação do amigo, mas resolveu ir embora, já que ele tinha falado de uma forma muito esquisita. Ele teve um mau pressentimento e acabou indo embora para casa dele, né? Então, nesse momento, o Eric e o Dylan, enquanto estão esperando a explosão da lanchonete, eles já começam a se armar fortemente, né? Porque assim que a explosão acontecesse, eles já começariam o atentado deles, atacando primeiramente as pessoas que estivessem saindo pela porta. Só que nesse momento eles perceberam que a bomba também não deu certo, ou seja, não houve a explosão que eles estavam prevendo, ou seja, ninguém saiu correndo do colégio. Então eles pensaram que seria muito melhor, já que nada deu certo, que eles mesmos começassem um tiroteio ali do jardim mesmo, e cada um começou a atirar em alguns alunos que estavam na entrada da escola. Antes mesmo de entrarem na escola, o Eric e o Dylan, eles acabaram vendo a jovem Rachel Scott, de 17 anos. Ela estava almoçando com um amigo dela chamado Richard Castaldo. Então o Eric e o Dylan simplesmente começaram a atirar na Rachel e no seu amigo. O Eric, ele se aproximou da Rachel e disse: "E aí, Rachel, onde está o seu Deus agora?" E então o Dylan também tirou uma onda do tipo: "O que é que seu Jesus faria?" E o Eric completou: "Você ainda acredita em Deus?" A Rachel respondeu com orgulho que sim, você sabe que eu creio. E o Eric apenas pegou uma arma e deu um tiro na testa da menina. O Richard Castaldo também levou alguns tiros. Ele levou tiro no peito, no braço, no abdômen, o que acabou deixando ele paralisado do peito para baixo e ele acabou caindo inconsciente. Mas ele não morreu. Então, às 11h19 da manhã, o Brooks, que tinha ido embora mais cedo por orientação do Eric, acabou ouvindo esses tiros. Então, nesse momento, ele entra em uma das casas da vizinhança e pede para ligar para a polícia para avisar o que está acontecendo na escola. Após atirarem contra as duas primeiras vítimas, Eric retirou seu casaco e apontou uma arma para a escada oeste, em direção de 3 alunos: Daniel Rochbaugh e Sam Graves, de 15 anos, e Lance Kirkland, de 16 anos. Os 3 alunos estavam subindo as escadas quando se depararam com os 2 atiradores. Os 3 jovens foram baleados e feridos, mas não morreram. A maioria dos estudantes já estava na lanchonete quando eles ouviram os primeiros tiros, mas eles não imaginavam que seria um atentado, então eles continuaram a vida, continuaram conversando, lanchando, se divertindo com seus amigos, e ninguém deu muita importância no primeiro momento. Porém, um professor, o David Sanders, ele acabou notando que realmente era algo sério, não era uma brincadeira, e ele acabou subindo em uma das mesas da lanchonete e gritou para todo mundo correr e se esconder, porque provavelmente eles estavam sofrendo um atentado e que tinham atiradores. Então começou um caos na lanchonete, todo mundo se escondendo para tentar não se encontrar, né, com esses possíveis atiradores. Muito provavelmente, se o professor ele não tivesse tido essa ação, ele não tivesse notado os tiros, o estrago desse atentado teria sido muito maior, inclusive, porque tinham muitos alunos dentro da lanchonete, era um horário de pico, então muita gente estava lá se reunindo antes de ir embora, então muito provavelmente teriam muito mais pessoas assassinadas naquele dia se o professor Dave ele não tivesse tomado essa ação. Enquanto isso, o Eric e o Dylan voltaram e começaram a atirar na direção de 5 alunos que estavam sentados na grama do lado da escada e em frente à entrada oeste da escola. Um desses alunos era o Michael Johnson, de 15 anos. Ele foi baleado no rosto, na perna e no braço, mas correu e conseguiu escapar.
Um outro aluno era o Mark Taylor, de 16 anos. Ele foi baleado no peito, no braço e na perna, acabou caindo no chão, onde fingiu estar morto, e os outros 3 alunos acabaram escapando ilesos. Eles também acabaram atirando em alguns alunos que estavam lá no campo de futebol, mas eles acabaram não conseguindo acertar nenhum deles. E nesse momento eles também começavam a jogar algumas bombas nos corredores para assustar os alunos, perto da entrada oeste da escola. Enquanto eles ficavam jogando algumas bombas e fazendo tumulto dentro da escola, a Patty Nilsson, que era uma professora de artes, ela percebeu o movimento e foi em direção à entrada oeste com um aluno chamado Brian Anderson, de 17 anos. Ela tinha a intenção de sair para pedir que Eric e Dylan eles pararem com aquilo porque estava assustando alguns alunos e os professores também, pensando que eles apenas estavam gravando um vídeo ou fazendo alguma brincadeira de mau gosto. Mas quando o Brian Anderson ele abriu as portas para encontrar com os atiradores, o Eric e o Dylan eles atiraram nas janelas, ferindo o Brian com pedaços de vidro e atingindo também a professora Patty Nilsson no ombro com estilhaços. A professora Patty ela conseguiu levantar e correu para um corredor até a biblioteca e começou a alertar os alunos que estavam no local sobre o perigo, dizendo para eles se esconderem debaixo das mesas e ficarem em silêncio porque eles estavam sofrendo um atentado. Ela então começa a tentar ligar para a polícia e se esconde debaixo de um balcão administrativo da biblioteca, enquanto o aluno Brian Anderson ele acabou ficando para trás porque ele ficou preso entre as portas da escola. Foi então às 11h22 da manhã, quando o zelador da escola ele acabou chamando o vice-xerife Neil Gardner, o oficial de segurança designado para Columbine, pelo rádio da escola, solicitando uma assistência no estacionamento dos alunos sêniores. Só que apenas às 11h24 o Neil ouviu o chamado e acabou vindo para a escola para entender o que acontecia. Nesse chamado ele tinha deixado uma mensagem: Neil, há um atirador na escola. Então no momento em que o xerife ele chegou na escola, o Eric acabou percebendo a movimentação por um dos vidros ou uma das janelas lá da escola, e ele então começa a atirar no policial, no Neil Gardner, que começa a atirar de volta, só que o Neil não conseguiu atingir o Eric porque ele tinha esquecido os óculos dele e não conseguiu ver muito bem o alvo. Nesse momento já se passavam 5 minutos entre as 2 primeiras vítimas e já tinham também 10 feridos, né? Então, desde o momento em que os meninos começaram a atirar até o momento em que o xerife chegou lá na escola para dar algum auxílio. Como o Neil viu que não ia surtir muito efeito aquele ataque dele com o Eric, então ele pega o rádio patrulha dele e informa que há tiros dentro do prédio e que ele precisa de alguém com ele para ajudá-lo ali, porque tinham atiradores dentro da escola. Então o Paul Smoker, um dos policiais que estava de patrulha ali perto da escola, ele estava resolvendo um problema de multa de trânsito no norte da escola, ele acabou ouvindo o chamado e acabou percebendo que tinha uma mulher caída quando ele chegou às 11h23, que provavelmente essa mulher era a Rachel Scott, que tinha sido a primeira vítima dos meninos. Então o Paul Smoker, ele acaba passando com a moto dele no gramado entre os campos de futebol e vai se dirigindo para a entrada oeste. Nesse momento, ele vê um outro policial chamado Scott Tabarsky, que está dentro de um carro de patrulha. Então o Paul acaba abandonando a moto dele porque ele acha que o carro vai ter muito mais segurança. Então ele acaba também entrando no mesmo carro que está o Scott. E aí esses 2 policiais eles começam então a resgatar os alunos que estavam feridos, que estavam perto do campo de futebol. Em paralelo, nesse momento, dentro da escola, o professor David Sanders ele consegue tirar todos os alunos da lanchonete, que era o alvo principal inicialmente, para fazer com que cada um se esconda nas salas, enfim, nos laboratórios. E aí ele corre com alguns alunos para o segundo andar, mas quando eles estão subindo a escada do segundo andar, eles dão de cara com o Eric e com o Dylan. Então o professor é atingido 2 vezes no peito pelo Eric e ele também tenta atingir alguns dos alunos que estavam junto com o professor, mas ele acaba não conseguindo. Os alunos eles conseguem fugir. Então naquele momento só o professor foi atingido. Então nesse momento o professor Sanders ele consegue se rastejar até o laboratório, ele não tinha morrido ainda. E dentro desse laboratório tinha um outro professor que conseguiu pegar o professor Sanders e levar para uma outra sala mais reservada. Então, essa outra sala reservada, ela tinha cerca de 30 alunos que estavam escondidos lá, e eles então pegam um papel e escrevem uma mensagem que dizia: uma pessoa sangrando até a morte que
colam na janela para que quando os policiais visualizassem aquela mensagem, soubesse que alguém ali estava ferido. Devido aos seus conhecimentos sobre primeiros socorros, o aluno Aaron Hansen, ele é levado para a sala onde o professor Dave está para prestar os primeiros socorros, tentar ajudá-lo da melhor maneira possível. Então, com a ajuda de um colega chamado Kevin Stark e da professora Teresa Miller, o Aaron Hansen ele acaba administrando os primeiros socorros no professor Dave Sanders por 3 horas consecutivas, tentando conter a perda do sangue do professor, que estava sangrando muito naquele momento, com as camisetas dos próprios alunos que estavam dentro da sala. Então, essa professora, a Teresa Miller, ela conseguiu contato com as autoridades, com a polícia e com a emergência, informando que tinha uma pessoa que estava muito machucada, numa situação bem crítica lá em cima, dentro da sala, e que também tinham cerca de 30 alunos dentro dessa sala. Então, eles ficaram em contato com a polícia todo o momento em que aconteceu o atentado. Então, às 11h29, o Eric e o Dylan, eles finalmente chegam à biblioteca, que era também um dos alvos que eles tinham premeditado, né? Eles queriam realmente fazer um desastre na lanchonete e também na biblioteca, que eles sabiam que era onde tinha maior concentração de alunos, e de fato era realmente onde tinha, nesse momento em que eles entraram na biblioteca, tinham cerca de 52 alunos reunidos, fora os professores que também estavam escondidos ali. Então, muito provavelmente era a área, né, que eles tinham mais contato com os alunos até então. O Eric, assim que ele entrou na biblioteca, ele notou, obviamente, que os alunos tinham se escondido. Então, ele começa a gritar, levantem-se, levantem-se. E como ele percebe que não tem nenhuma resposta, ele simplesmente diz, tudo bem, então vou começar a atirar mesmo assim. Então, ele começa a atirar, ele dá 2 tiros em uma das mesas lá da biblioteca, sem saber que tinha uma pessoa embaixo, mas tinha um dos alunos chamado Evan Todd. O Evan, ele acaba sendo atingido por alguns estilhaços da bala e da madeira da mesa, e ele acaba se ferindo, mas ele não tem um ferimento tão grave, então ele só fica um pouco ferido. Assim que o Dylan e o Eric eles entram, eles já vão pro lado oposto da biblioteca, onde tinham 2 fileiras de mesas de computadores, e eles colocam as suas mochilas cheias de munições nessa fileira, né, onde estavam os computadores, e começam a recarregar as suas armas. Nesse momento em que eles estão começando a colocar munição nas suas armas, eles percebem que os policiais eles estão conseguindo evacuar alguns alunos da escola, porque dentro da biblioteca, inclusive em toda a escola, ele tem várias paredes de vidro, vários janelões, então eles conseguem ver toda a movimentação que está acontecendo no gramado. E nessa movimentação ele vê justamente esses policiais tirando esses alunos, e aí o Eric simplesmente fala, eu acho que a gente deveria atirar em alguns policiais, e começa a atirar pro lado de fora, onde estavam os policiais evacuando os alunos. A polícia até tentou atirar de volta, mas não conseguiu atingir nenhum dos meninos, e no final das contas ninguém saiu ferido desse tiroteio. O Dylan também começa a atirar em algumas mesas, ele acaba atirando em uma das mesas de computadores, que estava um aluno de 16 anos, o Kyle Velasquez, e ele acaba sendo atingido tanto nas costas quanto na cabeça. O Dylan acaba atirando novamente também em direção à mesa que estava próxima, e ele fere 3 alunos, o Peric Ireland, o Daniel Stapleton e o Mackay Hall. O Eric pega então a sua espingarda e começa a atirar em outras mesas de computadores que estavam lá na biblioteca, e ele acaba atingindo um aluno de 14 anos, que se chamava Steven Kernel, e ele é atingido no pescoço e acaba morrendo na hora. Então o Eric começa também a atirar em outras mesas de computadores que estavam do lado, e acaba ferindo a aluna Casey Ruziger, de 17 anos, com um tiro que atravessou completamente o seu ombro direito e sua mão. Acabou também atingindo-a de raspão no pescoço e perfurando uma artéria principal. Nesse momento, a Casey começa a se contorcer de muita dor, muita dificuldade também de respirar, e por causa da dor ela começa a fazer alguns gemidinhos de dor, e aí o Eric simplesmente diz, para de reclamar. O Eric, em seguida, ele caminha para uma mesa da frente que também tem computadores, ele dá 2 tapas em cima da mesa e se ajoelha dizendo, achou, para uma aluna chamada Casey Bernal, de 17 anos. A Casey, ela estava rezando naquele momento, até que o Eric simplesmente atira na cabeça dela, matando-a naquele momento. Assim que o Eric ele atira, segurando a espingarda que ele estava em uma única mão, a arma acaba recuando e quebra o nariz dele. Após matar a Cassie, o Eric ele anda até uma outra mesa, onde ele encontra a aluna chamada Brie Pascal. Ela estava sentada do lado de uma mesa, porque como tinham muitos alunos na biblioteca, alguns deles não conseguiram se esconder embaixo de mesas, como foi o caso da Brie. Então ela acabou ficando ao lateral de uma das mesas, que o Eric acabou visualizando ela, e ele começa a provocar a Brie, perguntando se ela quer viver, e ela começa a implorar, dizendo que quer muito viver. E o Dylan, nesse momento, ele percebe que o
Patrick, ele estava tentando ajudar o Mackay, que tinha se machucado no joelho. Então, enquanto o Patrick tentava ajudar o Mackay, ele acaba mostrando um pouco da sua cabeça por trás da mesa e o Dylan atira contra ele uma segunda vez, atingindo 2 vezes na cabeça e 1 vez no pé. Então, nesse momento, o Patrick ele acaba ficando inconsciente, mas ele sobrevive. O Dylan caminha então em direção a outra fileira de mesas de computadores, onde ele encontra o Isaiah Shoels, de 18 anos, o Matthew Catcher, de 16 anos, e o Craig Scott, que era o irmão mais novo da Rachel Scott, que tinha sido a primeira vítima deles, de 16 anos, se escondendo debaixo de uma mesa. Os 3 eram atletas populares, então o Eric e o Dylan eles tinham essa implicância, principalmente com os atletas, que eram as pessoas que praticavam bullying com eles, então eles não estavam suportando nenhum atleta. Se eles soubessem que eram atletas, provavelmente iriam morrer. Então o Dylan ele tenta tirar o Isaiah debaixo da mesa, mas ele acaba não conseguindo, e eles começam a provocar o Isaiah fazendo comentários racistas, e nesse momento o Eric se ajoelha e atira no peito do Isaiah queima-roupa, matando-o naquele momento. O Dylan também se ajoelha e atira no Matthew, que acaba também morrendo instantaneamente. E aí o Eric se levanta e pergunta quem é o próximo que quer morrer, e todo mundo fica muito apavorado. Enquanto isso, o Craig Scott, que era irmão da Rachel, ele se assusta com a situação, porém o Eric e o Dylan não vê ele, então ele acaba se deitando na poça de sangue dos colegas e finge que está morto. Então o Eric e o Dylan acabam passando batido sobre ele. Dylan atira então em uma vitrine localizada ao lado da porta e se vira e atira em direção à mesa mais próxima, atingindo e ferindo o Mac Kingen, de 17 anos, na cabeça e no ombro. Ele novamente se vira, mas dessa vez em direção à mesa localizada à sua esquerda, e atira atingindo Elisa Kreltz, de 18 anos, e Valen Schnurz, de 18 anos também, com um tiro de espingarda. Então Dylan sobe em cima dessa mesma mesa e atira com a sua arma, matando a Laurie Townsend, de 18 anos. O Eric caminha então até uma mesa, onde ele atira 2 vezes, ferindo a estudante Nicole Newland, de 16 anos, e o John Tonley, também de 16 anos. Quando o John ele começa a tentar fugir dessa mesa, o Dylan pega ele e começa a chutar o menino, e o Eric começa a zombar dessa tentativa de fuga do John. E aí logo em seguida o Dylan ele começa a atirar no jovem repetidamente, que faz com que ele morra. Então o Eric ele volta para o outro lado da mesa, onde a Laurie Townsend estava morta, e atrás dessa mesa estava a Kelly Flagging, de 16 anos. Ela estava sentada ao lado da mesa, em vez de estar debaixo da mesa, também pela falta de espaço. Então Eric atira na Kelly com a sua espingarda, atingindo-a nas costas e matando-a instantaneamente. Então os atiradores, depois de toda essa matança, eles voltam para a mesa onde eles deixaram os equipamentos deles e começam a recarregar suas armas. E aí nesse momento o Eric acaba vendo um aluno próximo a ele, onde eles estavam, a mesa que eles estavam, e ele pede para esse menino se identificar. E esse menino era o John Savage, e ele era muito conhecido pelo Eric, e ele tinha ido para a biblioteca porque ele estava estudando para uma das provas finais. Então o John Savage, ele fala o nome dele porque ele acreditava que o Eric e o Dylan eles só estavam atrás de atletas e o John não era um atleta, então ele achou que sairia ileso, né? E ele pergunta por que os meninos estavam fazendo aquilo. E o Dylan acaba respondendo no mesmo momento: nós estamos apenas matando pessoas. Então o John pergunta se eles iriam matá-lo também, e aí nesse momento é onde toca uma das sirenes da escola e o Dylan acaba não escutando muito bem o que o John fala. Então o Dylan fala o quê? E o John pergunta novamente se eles iriam matá-lo, e aí o Dylan pede pra ele ir embora, diz que vai embora que eu não vou te matar não. E aí o menino ele sai correndo pela porta e consegue se salvar. Depois que o John Savage sai da biblioteca, o Eric se vira e atira com sua espingarda em uma mesa diretamente na direção norte onde eles estavam, atingindo de raspão a orelha de Daniel Melzer, de 15 anos. Então o menino ele tenta se defender empurrando uma cadeira em direção ao Eric, e o Eric vira e atira novamente, atingindo o Daniel no rosto a queima-roupa, que acaba matando-o rapidamente. Então os dois atiradores eles começam a caminhar em direção sul da biblioteca e começam a atirar aleatoriamente contra outras mesas, o que acaba atingindo a Jennifer Doyle, de 17 anos, e o Austin Elbanks, também de 17 anos, e ferindo fatalmente o Corey DePorter, de 17 anos. O Corey ele acabou sendo o último a morrer nesse massacre às 11h35.
Não houveram mais feridos até as 11h36 e toda essa matança, desde o momento em que eles entraram na biblioteca até o momento em que eles atingiram a última pessoa, durou apenas 7 minutos. Então, dentro da biblioteca, eles mataram 10 pessoas e deixaram 12 pessoas feridas. Dos 56 reféns que estavam lá dentro da biblioteca, 32 conseguiram sair ilesos. E mais tarde, quando as investigações começaram, os policiais acabaram descobrindo que, na verdade, eles tinham munição para matar todas as pessoas que estavam lá dentro da biblioteca. Então, nesse momento em que a última pessoa ela é atingida, às 11h35, 11h36, o Eric ele fala que não está se sentindo mais empolgado em atirar nessas pessoas, não tá sentindo mais adrenalina. E o Dylan simplesmente fala, então acho que a gente deveria esfaqueá-los, eu acho que seria mais divertido. Então eles se afastam das mesas e caminham até o balcão administrativo da biblioteca. E o Eric e o Dylan começam a zoar o Ivan, que ele estava usando um boné branco de atleta. Quando os atiradores mandam ele mostrar o rosto, o Ivan ele mostra bem parcialmente o boné e o seu rosto para que os atiradores não conseguissem reconhecê-lo. Então o Dylan ele pede para o Ivan dar um motivo para ele não matá-lo e o Ivan disse, eu não quero problemas. Então os atiradores eles continuam provocando o Ivan e começam a discutir se eles deveriam matá-lo ou não, mas eles acabam deixando-o vivo. Nesse momento, o nariz do Eric estava sangrando muito por causa da arma que tinha batido no rosto dele, o que pode ter feito com que eles decidissem sair então da biblioteca. Então, o Dylan se vira e atira uma última vez na sala de descanso da biblioteca que estava aberta e atinge uma pequena televisão. E antes de eles saírem, o Dylan bate em uma cadeira que estavam na fileira de mesas de computadores e em vários livros que também estavam em cima do balcão administrativo da biblioteca. Logo em cima onde a professora Patty Nilsson estava escondida, mas ele acaba não vendo a professora. Então às 11h36 eles saem da biblioteca, né? E os reféns que não foram atingidos saíram ilesos. Eles continuam lá por um tempo, porque eles ficam com receio de que os meninos voltassem, então eles permanecem escondidos, mas depois de um tempo eles começam a conseguir sair da biblioteca. A Casey Hugeg, ela foi retirada da biblioteca pelo Craig Scott. Se ela não tivesse sido retirada nesse momento, a Casey provavelmente teria sangrado até a morte devido aos seus ferimentos. O Patrick Ireland, ele estava inconsciente e a Lisa Kreltz também não conseguia se movimentar, então eles acabaram continuando no edifício. A professora Patty, ela se juntou com o Brian Anderson e outros 3 funcionários na biblioteca, na sala de descanso exterior, onde Dylan havia tirado anteriormente. Então eles se trancam e permanecem lá até que eles foram resgatados aproximadamente às 3h30 da tarde. Após saírem da biblioteca, o Dylan e o Eric eles começam a percorrer pelos corredores da escola em busca de novas vítimas, começaram a jogar bombas, tentar aterrorizar quem estava pelo caminho, mas eles acabam não encontrando nenhum outro aluno. O Eric e o Dylan, depois de percorrer muito a escola e não conseguir encontrar mais ninguém, eles voltam para a biblioteca, mas nesse momento já não tem mais nenhum aluno, apenas o Patrick e a Lisa que ficaram lá machucados e inconscientes. Então eles começam a atirar pela janela para a polícia que estava lá de fora e começa um tiroteio. A polícia também começa a atirar de volta nas janelas, tentando atingir algum dos atiradores, mas eles não conseguem. Então aproximadamente às 12h08, 32 minutos do momento em que os meninos saíram pela primeira vez da biblioteca, a professora Pat, ela escuta o Eric e o Dylan contando de forma conjunta 1, 2, 3. Essas palavras elas foram seguidas de alguns tiros e os meninos acabaram cometendo suicídio dentro da biblioteca. O Eric atirou contra o céu da sua boca com a sua espingarda e o Dylan atirou contra a sua têmpora esquerda com a semiautomática que ele estava naquele momento. O Patrick Ireland ele recuperou e perdeu a consciência várias vezes após ter sido baleado pelo Dylan e ele acabou conseguindo rastejar até a janela da biblioteca, onde às 2h38 da tarde ele tentou deslizar para fora da janela com a intenção de cair nos braços de 2 agentes da SWAT que estavam em cima de um veículo de emergência, mas em vez disso ele acabou caindo diretamente no teto do veículo, formando uma poça de sangue. Mais tarde, esses agentes eles foram extremamente criticados, até porque o momento ele foi gravado, né, pela mídia que estava lá fora, do menino que estava extremamente machucado, tentando se salvar e simplesmente os 2 agentes deixam ele cair em cima do carro, né, o que é um absurdo, mas ele conseguiu se salvar. Às 15 horas, o professor Dave Sanders ele acaba falecendo dentro da escola.
Ele não conseguiu esperar a emergência chegar, a polícia demorou muito para conseguir entrar no prédio, porque inicialmente eles achavam que tinham mais atiradores, né? Era uma gangue mesmo, não que eram apenas 2 alunos. Então eles ficaram com muito receio de entrar e acabar gerando um desastre ainda maior, e eles demoraram muito para prestar esse atendimento, né? Tanto da polícia quanto da emergência com os feridos que estavam dentro da escola. E as autoridades eles só conseguiram chegar dentro da biblioteca às 15h30 da tarde. No final do atentado, o Eric ele foi responsável por 8 das 13 mortes confirmadas, enquanto o Dylan ele foi responsável pelas outras 5. Haviam 24 feridos e a maioria estava em estado bem grave. Além das 13 vítimas fatais, a polícia também conta que provavelmente se a bomba que estava lá na lanchonete ela tivesse realmente explodido, o Eric e o Dylan eles teriam feito muito mais vítimas, porque teriam 488 alunos dentro da lanchonete, fora que muito provavelmente se houvesse uma explosão, a biblioteca cairia em cima da lanchonete, porque a biblioteca ficava exatamente onde a lanchonete fica, mas no andar de cima. Então, tanto os alunos que estavam na lanchonete provavelmente morreriam ou com a explosão ou esmagados pelo andar de cima. Além de que os alunos também que estavam lá dentro da biblioteca, eles poderiam também morrer ou ficar gravemente feridos nessa explosão. Esse caso ele gerou muita repercussão na mídia na época, inclusive ele começou a inserir, né, no contexto acadêmico o termo bullying, né, que ainda não era tão propagado naquela época. Então o tema ele começou a ser falado nas mídias, principalmente porque foi praticamente tudo televisionado. Ninguém nunca tinha visto um atentado dessa maneira, assim, como foi feito. Os policiais, eles foram muito criticados porque eles demoraram muito para agir diante da situação. Eles não tinham absolutamente preparo algum, nem para tentar deter os atiradores, nem para salvar as vítimas. Então, tanto os policiais quanto a emergência, ela foi muito ineficaz, né, durante o atentado, o que acabou realmente gerando com que tivessem muitas mortes. Claro que poderiam ter sido mais mortes, mas algumas mortes poderiam ter sido evitadas se a polícia tivesse agido de forma mais eficaz. Nesse processo de investigação sobre a motivação do crime, já que os assassinos eles acabaram se estudando, então a polícia não teve como ter esse contato com eles para tentar entender o que estava acontecendo, mas de acordo com depoimentos de colegas de sala, até sobre o comportamental deles, dos meninos, a polícia constatou que a motivação foi relacionada ao bullying que eles sofriam na escola. Então os meninos eles se consideravam excluídos pelos demais e por causa disso eles teriam tramado essa vingança com os colegas. De acordo com alguns relatos, eles eram considerados superdotados pelos demais alunos e eles também sofreram bullying por cerca de 4 anos, de acordo com os sobreviventes e com as pessoas que conviviam junto com eles. Em uma investigação sobre como o Eric e o Dylan haviam adquirido as suas armas, a polícia então descobriu que eles adquiriram uma por meio de um amigo chamado Mark Mays. Ele e o Philip Duran, que haviam apresentado a dupla para ele, foram processados por terem fornecido armas para o Eric e o Dylan. Cada um foi acusado de fornecer uma pistola para o menor e possuía uma espingarda. O Mark Mays e o Philip Duran eles foram condenados a um total de 6 anos e 4 anos e meio de prisão, respectivamente. O massacre ele teve uma repercussão tão grande na mídia que na manhã seguinte o presidente da época ele teve que se pronunciar dizendo que todo o país estava em choque, que ninguém esperava aquilo que tinha acontecido, claro, dando os pêsames às famílias e totalmente incrédulo com toda aquela situação. O colégio ele acabou ficando fechado por um bom tempo, porque precisou ser feita uma perícia, né, em todas as salas, todos os laboratórios, para identificar que realmente não tinha mais nenhuma bomba escondida que pudesse causar algum perigo para os alunos, e só quando foi realmente constatado que não tinha nenhuma bomba é que a escola foi liberada novamente. Bom, esse foi o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Semana que vem temos mais casos, então já se inscreve aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo se você gosta de conteúdos como esse. E também já deixa aí embaixo o comentário sobre algum caso que você gostaria de ver aqui no canal, que provavelmente eu vou estar escolhendo para ser os próximos temas. Além disso, não esquece de me seguir nas minhas outras redes. Eu estou sempre postando outros conteúdos e fica muito mais fácil o nosso acesso por lá. É isso e eu te espero no próximo caso.